Olá, bom dia. Meu nome é Isabel, esse canal é o Voz que Clama e eu quero falar algo para você hoje nessa manhã. Eu estou aqui lendo 1 Reis 22. 1 Reis 22 fala sobre Acabe fazendo uma aliança com o rei Josafá. O rei Josafá se tornou amigo de Acabe e Acabe disse para ele: vamos pelejar contra Ramote Gileade, que era uma cidade. E Acabe disse para Josafá: você vai comigo? Vamos fazer uma aliança? Aí Josafá disse para ele: eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos, ou seja, vamos, eu irei contigo, pelejarei e ficarei do seu lado nessa luta. Mas Josafá temia a Deus. Aí ele disse assim para Acabe, que não temia a Deus. E, inclusive, Acabe tinha muitos profetas que não eram de Deus, né? Ao qual Acabe ouvia. Aí Josafá disse para Acabe: tem aí, vamos consultar a Deus? Aí Acabe disse: vamos. E chamou os seus, naquele momento ele tinha quase 400 profetas. Eu vou tratar como 400 para ficar mais fácil para a gente entender. Chamou os seus 400 profetas, que a Bíblia não fala o número certo, mas fala que era até 400. E ele chamou esses profetas e disse para eles: nós vamos até Ramote Gileade, vamos lutar ou não? A esses profetas todos, a Bíblia diz que a uma só voz, diziam para ele: vai sim, vai. Eles disseram assim: sobe, né? Vai, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Todos eles falaram uma coisa só: vai, vai, que Deus vai entregar a cidade nas tuas mãos. Aí Josafá disse assim para Acabe: há alguém aí mais, né? Há algum profeta ainda ao qual nós possamos consultar? Algum profeta deixou de ser consultado? Porque como Josafá pensava diferente de Acabe, eu creio, a Bíblia não fala, que ele viu que aqueles profetas estavam profetizando mentira, né? Então ele falou: há algum profeta aí a mais para a gente consultar? Aí Acabe falou assim: ah, sim, há um profeta para a gente consultar. Olha só o que Acabe diz. Então o rei de Israel, né, Acabe, disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim, ou seja, não fale mal de um profeta de Deus. Josafá ainda defendeu. Mas Acabe mandou chamar Micaías, e quando o eunuco, o mensageiro, chega até Micaías, olha o que ele fala: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz, ou seja, a uma só voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Aí Micaías disse para esse mensageiro: vive o Senhor que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Ele era um profeta de Deus, ele ia falar aquilo que Deus mandasse ele falar. Então ele chegou diante de Josafá, que a Bíblia diz que eles estavam sentados com pompa e circunstância, né, com as roupas reais, e Micaías chegou na frente dos dois, e o rei Acabe disse para ele: nós vamos a Ramote Gileade lutar ou não vamos? Aí Micaías sabiamente disse assim: sobe e será próspero, porque o Senhor a entregará nas suas mãos. Aí Micaías, é como se Micaías, ou se como se Deus estivesse fazendo uma pegadinha com Acabe. Ah, você quer ir? Já ouviu os seus 400 profetas mandando você ir. Então a resposta que você quer eu vou te dar. Pode ir. Vai, você vai prosperar. Mas, no fundo, Acabe sabia que aqueles 400 não valiam por um, porque eles mentiam. Mas Micaías era melhor que os 400, porque Micaías falava a verdade que vinha de Deus. E é tão incrível isso que o Senhor me mostra hoje, é que Acabe
sabia quem era Micaías, sabia da palavra de Micaías, sabia que Micaías falava a verdade. Porém, Acabe não queria ouvir a verdade. Ele queria continuar com seus ouvidos espirituais tapados. Ele queria ouvir só aquilo que interessasse a ele. Então, quando Micaías vem e diz assim para Acabe: pode subir, você vai vencer. Acabe sabia no íntimo, no fundo, que não era aquilo que Deus estava falando, mas ele queria continuar se enganando. E ele diz assim para Micaías: quantas vezes já falei para você, não minta para mim, fale a verdade. Aí Micaías, nesse momento, quando Acabe descortinou realmente o coração dele, Acabe se mostrou realmente, né? Acabe mostrou o que ele pensava, ou seja, olha, Micaías, eu acredito no que você fala, eu sei o que você fala, mas eu prefiro ouvir a mentira dos meus profetinhas pagos lá. Eu prefiro ouvir eles para acalentar o meu coração e para eu fazer todas as besteiras que eu sempre fiz. Ele era esposo de Jezabel e fizeram muita coisa errada. Então, para o ego dele, era preferível que ele continuasse ouvindo aqueles profetas dele do que Micaías. Então, nesse momento em que o coração de Acabe foi descortinado perante Deus, ele não pôde continuar se enganando e mentindo para si mesmo. Nesse momento em que Acabe disse assim: me fale a verdade, porque Acabe sabia que Micaías nunca profetizaria igual aos 400, porque Acabe sabia que o espírito de Micaías era diferente do espírito dos 400. Então Acabe sabia que Micaías nunca profetizaria aquilo que agradaria ao ego dele, ao coração dele. Micaías nunca massagearia o ego de Acabe. Micaías sempre falaria a verdade, doa quem doesse. Ele não tinha medo de represália, ele não tinha medo do que viria sobre ele, né? Mas, tanto que ele apanhou no rosto, né? No 22, 24, diz que Zedequias, filho de Quenaá, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou o Espírito do Senhor para falar? Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, Zedequias ficou tão bravo com Micaías, quando Micaías falou a verdade para o rei, né? Que bateu nele. Então, voltando ao rei Acabe, ele olhou para Micaías e falou: me fala a verdade. Ou seja, não adianta, eu sei o que eu quero ouvir, mas eu sei que eu estou errado. Aí Micaías falou a verdade para ele e falou assim: ouve, pois, as palavras do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, viu Deus no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Aí Deus falou assim: quem vai induzir Acabe? Quem vai lá para a terra e vai induzir Acabe a fazer a essa guerra, né? E a Bíblia diz que um espírito se apresentou. Nós não sabemos que espírito é esse que se apresentou diante de Deus, que a Bíblia não fala. A Bíblia diz que estavam os espíritos diante dele, né? Aqui, um exército à sua direita e um exército à sua esquerda. Nós sabemos que Deus vive rodeado de anjos, né? Mas nós não sabemos o que acontece no céu. Nós não temos noção de saber o que acontece no céu. Então aqui disse que o Senhor enviou um espírito da mentira para que ele fosse na boca dos 400 profetas e mentisse para Acabe. Então eu não sei dizer para você que espírito é esse, porque a Bíblia não fala, mas ele estava diante de Deus. Então, nós não sabemos como é o céu. Eu não vou entrar nessa parte. Eu apenas vou dizer para você que Deus permitiu que o espírito da mentira viesse e falasse com todos os 400 profetas. Aí, só que Deus revelou isso para Micaías, né? Tudo isso para Micaías. Aí Micaías disse para Acabe. Então, esse espírito, com a permissão de Deus, veio e falou através dos 400 profetas. Então, o que você ouviu que agradou ao seu coração, na verdade, é mentira. Mas aí,
quando ele falou isso para Acabe, ou seja, quando ele falou para Acabe, olha, os 400 profetas seus são mentirosos, foi a hora que Zedequias bateu nele. Só que quando Zedequias bateu em Micaías, ou seja, profeta batendo em profeta, veja só a situação que chegou ali, profeta batendo em profeta. Micaías disse para Zedequias, para esse profeta, você vai ver o Espírito Santo, né? Porque o Zedequias falou para ele, o Espírito saiu de mim para falar com você, ou seja, eu tenho o Espírito Santo. Aí Micaías olhou para ele e falou assim, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Porque Micaías disse antes aqui para o rei Acabe que ele viu todo Israel disperso pelos montes como ovelha que não tem pastor. Ou seja, Micaías veio e profetizou para Acabe. Olha, Acabe, eu vi a guerra, eu vi a peleja, mas eu também vi lá no céu Deus enviando um espírito para a terra de mentira para os seus 400 profetas mentirem. Então, ou você ouve os 400 ou você ouve a mim. Só eu estou dizendo para você aquilo que Deus mandou. E Deus mandou dizer que você vai perder, que Israel vai ficar disperso como ovelhas que não têm pastor. Então, Micaías veio e profetizou totalmente ao contrário e disse para Acabe, não vá. Eu não vou falar para você o resto da história, você leia, por favor, para você entender o que eu estou te falando, que a história é muito rica, muito bonita, mas Acabe, é claro que não obedeceu a Micaías, obedeceu os 400. Foi para a peleja e, como a gente costuma dizer, deu com os burros na água, né? Deu tudo errado para ele realmente aconteceu o que Micaías tinha profetizado, só que Micaías dessa época já estava preso, né? Quando ele profetizou que Acabe não queria ouvir, ele foi para a prisão. Acabe mandou ele para a prisão na hora. Disse assim, coloca esse homem no cárcere e dê a ele pão e água de angústia, ou seja, dê a ele uma ração diária com a qual ele mal se sustente. Dê pão e água para ele suficiente para que ele não morra, mas não sustente esse homem com fartura, né? Porque eu vou para a guerra. Aí Micaías ainda falou para Acabe, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Micaías era um homem tão sério na presença de Deus que ele falava com o rei dessa maneira. E o rei mandou ele para a cadeia, para a prisão, e ele disse assim, o rei falou, coloque ele na prisão e quando eu voltar, vocês soltem. Aí Micaías bateu na mesma tecla e disse, se o rei voltar, Deus não falou por mim. Ou seja, o Senhor não vai voltar. Pode me colocar na cadeia, pode me matar, mas o que eu estou dizendo vem do Senhor. O que eu quero falar para você nessa manhã é que, assim como Acabe, nós, seres humanos, queremos ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Nós não queremos ouvir uma pessoa quando ela fala ao contrário para nós. Comece a reparar a sua volta e comece a prestar atenção em você mesmo. Se você vai comprar um sapato novo e você não precisa daquele sapato novo, vai ser um gasto à toa e com aquele dinheiro você poderia fazer uma outra coisa ou guardar. E se você pergunta para alguém que fala a verdade para você, alguém que serve a Deus, eu posso? Você acha que eu compro aquele sapato? Essa pessoa vai dizer, não compre, você já tem muito, guarde. Eu estou dando exemplo do sapato, mas você vai levar o exemplo para onde você quiser. Se eu quero comprar aquele sapato, a última pessoa que eu vou perguntar vai ser para essa que vai me falar a verdade. A última. Eu vou lá e vou comprar o sapato, e vou ouvir outras pessoas que vão dizer, compra sim, tá barato, tá bonito, você merece, você trabalha, você merece tudo de bom. Eu vou ouvir essas pessoas e não vou ouvir aquela que vai falar contra. Dentro de nós existe um Acabe querendo correr das verdades, querendo ouvir as mentiras, querendo viver como um tapa de animal que existe nos animais, né? Coloca-se um tapa aqui nele, né? Para que ele não olhe para um lado nem para o outro, para que ele olhe só para frente. Isso a gente chama de tapa. E a Bíblia até fala sobre isso daí, em alguns versículos. E exatamente isso. Eu não quero ouvir a verdade, eu prefiro seguir a mentira. Nós, seres humanos, somos dessa maneira, infelizmente. Todos nós temos uma pontinha de Acabe dentro da gente. E nós não queremos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Nós queremos muitas vezes ouvir os 400 profetas de Baal
400 profetas que não eram de Deus, falando mentira aos nossos ouvidos, do que ouvirmos uma pessoa que fala a verdade. Procure olhar para você, assim como eu tenho que olhar para mim. Quando eu vou fazer algo, quando eu vou tomar uma decisão, a quem eu devo consultar? Justamente eu deveria consultar aquela pessoa que vai me falar a verdade, que vai até doer a verdade, mas ela me ama e vai falar para mim, não faça isso ou faça isso. Qual pessoa eu prefiro escutar? Aquela que fala a verdade, Micaías? Ou eu prefiro ouvir os 400 que dizem, vai, vai, vai e faça e tudo vai dar certo? Aí, quando a coisa der errada, a única pessoa que vai me acalentar vai ser o Micaías. Você pode ter certeza disso. Os 400 vão fugir quando as coisas derem errado. Comece a pensar na sua vida hoje. Como você tem levado a sua vida? As suas decisões têm sido diante da consulta que você faz aos 400 profetas, que não são de Deus, amigos que não são amigos, amigos que só estão com você no oba-oba, amigos que só estão com você enquanto você tem dinheiro para pagar a bebida, a comida, as festas. Esses amigos você encontra aos milhares. Você não encontra 400, você encontra até mais. Mas amigo seu, profeta de Deus, que te fala a verdade, olha, aqui está, 400 para 1. Você está vendo a margem? Ele tinha quase 400, a Bíblia diz, podia ser 399. Mas Micaías estava sozinho, entende? Olha a proporção, 400 falso para 1 verdadeiro. Essa é a proporção dos amigos na sua vida que te levam para o buraco, que quando você passa diante de um bar, te chamam para beber mais uma. Esses são os seus amigos verdadeiros. Agora, aquele que diz para você, não para, não toma mais uma, vai embora para casa, vamos embora comigo. Você não pode parar, você não pode beber, você não pode fazer de novo isso que você fazia no passado. Bebida ou qualquer outra coisa. Quando um Micaías aparece e puxa você para a coisa certa, você tem destratado Micaías. Você tem dito que Micaías não gosta de você. Você tem colocado Micaías no cárcere, a pão e água, como Acabe fez. É isso que nós fazemos com os Micaías da vida. Nós não queremos ouvir os Micaías. Nós queremos ouvir os 400 profetas de Baal, que profetizam coisas que vão massagear o nosso ego e nos fazer felizes momentaneamente. Mas, na verdade, esses amigos, esses conselheiros estão nos levando para o inferno. Tome uma decisão hoje de começar a ouvir aquelas pessoas que você sabe que amam você e que nem sempre vão agradar você. Aliás, na maioria das vezes, as pessoas que amam você vão desagradá-lo. Vão dizer para você, não faça, não fale, não tome essa decisão. Essas pessoas, muitas vezes, são colocadas no cárcere por nós. São colocados de lado. E nós não queremos ouvir. Então nós vamos fazer aquilo que nós queremos, ouvindo os 400 profetas que falam mentira. Aí eu vou comprar algo que eu não deveria comprar. E quando eu comprar e gastar aquele dinheiro desnecessário, eu vou esconder aquilo daquela pessoa que falaria a verdade para mim e diria, eu falei para você não comprar. Eu falei para você não fazer. Eu falei para você não dizer. Eu não te aconselhei? Quantos Micaías você tem na sua vida que amam você e te falam a verdade? Quantos profetas de Baal você tem na sua vida que mostram que te amam, deixando você fazer tudo o que você quer? Comece a pesar na balança hoje. Quais são os Micaías ou qual é o Micaías da sua vida que tenta a todo custo te ajudar e te puxar para o bom caminho, mas que fala muitas vezes aquilo que você não quer ouvir, não é? E quem são aqueles 400 muito amigos que levam você para o buraco e dizem, tem nada não, pode fazer, pode comprar, pode falar, pode ir, vai dar tudo certo. Comece a ouvir a voz da razão hoje. Você não é criança. O Senhor fala com você nessa manhã.
Não seja um Acabe. Não queira ser conduzido por pessoas falsas. Não queira ouvir mentiras. Não se engane a si mesmo. Não se engane a si mesmo. Não tem como você enganar a si mesmo e poder servir a Deus. Comece a ouvir o Micaías que Deus colocou na sua vida e pergunta: Deus, quem é o Micaías da minha vida? Pergunta hoje: quem é o Micaías da minha vida? Quem é aquela pessoa de Deus que o Senhor colocou para me levar para o bom caminho? Mostra para mim, porque a partir de hoje eu vou passar a ouvir Micaías. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você não termine a sua vida como Acabe, morto e longe de Deus. Eu amo você e estarei aqui todas as vezes que Deus falar comigo nessa palavra. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.